A igreja. Ô coral lindo. Vamos ficar de pé, igreja. Dizer somos tais, mundos tais, mundos tais. Podes tu também dizer sou mundos tais. Aleluia. Onde está? Onde estão os discípulos? Onde está o exército de Jesus Cristo? Aleluia. Quero, ainda que pé a igreja, quero passar a palavra e também toda a direção do culto ao nosso pastor presidente, pastor André Luiz. É com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por isso, tomar assentos, queridos. Aqui nós estamos reunidos esta noite para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus, Provérbios, capítulo 23. Queridos, o livro de Provérbios tem instruções maravilhosas para nós e a igreja vem sendo edificada com os ensinos de Provérbios. Provérbios 23 é uma instrução muito interessante sobre etiqueta. É uma aula de boas maneiras e nós vamos ver isso aqui. O bom comportamento não é privilégio de ricos. O bom comportamento é um dever de quem recebe instruções da sabedoria. E o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, que apresenta Deus como sendo a personificação da sabedoria. As escrituras, elas orientam sobre boas maneiras em casa, no trabalho, na escola, reuniões sociais, perante as autoridades. É uma instrução, a Bíblia traz tudo isso para nós. Nós devemos buscar esses ensinamentos na palavra de Deus. Esse capítulo, queridos, é um alerta contra o descontrole. São instruções para vencermos o maior gigante da nossa caminhada aqui nesta terra. Qual é o maior gigante que temos que enfrentar? Você já pensou nisso? Qual é o maior gigante que você tem que enfrentar? Qual é? Você imagina? Porque alguém pode dizer, é Satanás. O outro vai dizer, é o mundo. Bem, eu quero dizer para vocês, se você quer descobrir qual é o maior gigante que você tem que enfrentar, é só você chegar na sua casa e no seu espelho, e aí o espelho vai te revelar quem é o seu maior inimigo, que é o seu maior gigante. Sabe quem é? Você mesmo, eu mesmo. Então, se nós vencermos a nós mesmos, seremos campeões e bem-aventurados. Porque a grande dificuldade é o homem negar-se a si mesmo. Queridos, nós ainda vemos que o livro de Provérbios, hoje nós vamos estar aprendendo isso. O livro de Provérbios, nós aprenderemos hoje a sermos moderados, a buscarmos o domínio próprio ou temperança, ou seja, você aprender a ter controle, não deixar ser dominado por essas suas vaidades, você não deixar ser dominado pelos seus desejos carnais. Você tem que vencer a si mesmo, e cada um tem a sua fraqueza. Você tem a sua fraqueza, eu tenho a minha fraqueza. Aí eu sei aonde o diabo vai tentar me dominar, e é aí que eu tenho que fechar a porta, porque para o céu é só uma porta, mas para o inferno são muitas portas. Mas eu louvo a Deus que o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Eu louvo a Deus por isso. A sua Bíblia, portanto, em Provérbios capítulo 23, e vamos ler 3 versículos, todos juntos. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta. Se és homem glutão, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Então aqui expressa 2 preocupações. A primeira,
a conduta rude, aquela coisa grosseira, deve ser evitada a todo custo no jantar, no almoço, diante do governador, diante de uma autoridade. E a segunda preocupação, iguarias reais em excesso também pode fazer com que o convidado passe mal. Aí você vê uma iguaria daquela e você, que coisa boa, vou comer aquilo ali. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega uma iguaria daquela, coloca na boca e depois tem um gosto tão diferente para você. E agora? O que eu faço com aquela iguaria que está na minha boca? Porque eu já vi gente botar para fora. Não pode. E agora? Ele tem certas coisas, como por exemplo, o tal do chouriço, que é um sangue. E a igreja sabe que a Bíblia recomenda não comer sangue. Então você não pode, a Bíblia fala, observa bem. Então você tem que ter cuidado com o que você vai colocar na sua boca. Aí um patrão que eu tive me chamou para almoçar com ele, mas ele fez aquilo de pegadinha comigo. Ele me chamou, me colocou e os pais dele nem falavam língua portuguesa e tal, e ele me chamou, eu fui muito honrado, sentei à mesa, senta aqui André e tal. Aí logo veio servir os primeiros pratos, e eu, como não sabia como lidar com aquelas situações, eu esperei eles primeiro comer. Ele pegou a primeira iguaria que foi colocada no prato, japonesa, ele comeu com o maior gosto. Aí eu fui na onda e enchi a boca. Quando aquilo bateu na minha boca, olha que eu como de tudo, fui treinado a comer de tudo, mas aquilo bateu na minha boca e eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu engoli aquele negócio que não sabia o que era. Mas imagina uma mistura terrível. Aí ele olhou para a minha cara e começou a rir, porque ele já sabia que brasileiro não vai entender aquele negócio. E eu falei, e agora eu estou no estreito, porque vinha mais, traz mais. Ele começou a trazer aqueles pratos. Depois daquela ali, ele não encarava mais nada ali, vou sair com fome daqui. Aí ele dizia, não, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu fui me controlando ali, tentando, porque eles queriam encher meu prato com aqueles produtos que eu desconhecia, com aquelas iguarias. Até que de repente eles acabaram com a pegadinha, aí trouxeram arroz, feijão, frango, aí eu fiquei bem, fiquei normal ali. Mas eu quero dizer para vocês que em determinados jantares vão servir algumas iguarias, e se você não está acostumado a comer aquelas iguarias, você pode passar mal. A recomendação dele, toma cuidado, tenha moderação, porque se você colocar no seu organismo alguma coisa que você não está acostumado, você pode passar mal. Então a Bíblia também dá instruções sobre isso. Agora, se você é guloso, se você está acostumado a comer muito, você precisa controlar. Primeiro, porque a Bíblia recomenda ninguém a ser guloso, porque a gula é pecado. Você já pensou nisso? Porque a gente vê as pessoas criticarem o pastor André Luiz porque é legalista, até porque ensina sobre isso. Irmãos, por que a gula é pecado? Por que a Bíblia fala tanto do guloso? Por quê? Tem que saber o porquê, né? Quando a Bíblia fala sobre maquiagem, sobre pintura, sobre fazer tatuagem, que hoje os pastores dizem que não tem nada a ver, você tem que saber por quê. Onde é que está o princípio do pecado? Irmãos, a maquiagem, a tatuagem, o homem querer se tornar mulher, a mulher querer se tornar homem, é o mesmo pecado. Que isso, pastor? É o mesmo pecado. Qual o pecado então? O pecado da rebelião. Vou dizer, o pecado da rebelião contra a obra da criação de Deus. Deus fez o homem de um jeito e quer virar outra coisa. Deus fez a mulher de um jeito, ela quer virar outra coisa. Então, é uma agressão à obra de Deus. Um artista que fez um quadro muito bonito, alguém chega, mas o olho devia ser diferente, pintou o quadro perdeu o seu
valor. O quadro tem um valor imenso, mas alguém que adquiriu aquele quadro cismou de pintar a boca daquele quadro, daquela mulher de outra cor, Mona Lisa, por exemplo. Agora vai vender aquele quadro, não vai ter valor algum. Assim sou eu, assim é você, obra da criação de Deus. Para Deus você perde o valor. Você pode ter valor para o mundo, você pode ter valor para o diabo, pode ter valor para o inferno, mas para Deus você perde seu valor quando você se permite marcar, quando você entrega seu corpo para tatuagem. É uma agressão à obra de Deus, a obra da criação. Por que você não explica isso? Ah, eu sou legalista por causa disso. Ou eles é que são legalistas porque obedecem uma moda, uma lei da moda. O que era errado, o que era criminoso, hoje passou a ser normal. O que é certo hoje é errado, e o que é errado hoje é certo. Mas nós estávamos falando de guloso, de glutão. Por que a Bíblia condena a gula? Me ajude aí, por favor. Por que é pecado comer? Comida é pecado, pastor? Até comida, o senhor se implica até com comida. Irmãos, a minha preocupação como pastor é com a salvação das pessoas. É com que a igreja agrade a Deus. Pastor, o seu discurso não atrai as pessoas. O senhor parece que espanta as pessoas. Gente, não sou eu, é a palavra. O que acontece é que hoje o discurso nas igrejas é para ganhar dizimista, é para ganhar ofertante, é para enriquecer. Não, irmãos, a igreja não é para isso. A igreja é para reunir pessoas que amem ao Senhor e que queiram morar no céu. Então me fala, por que comer comida demais é pecado? Por quê? Que pecado é esse? Comer comida? Só porque comer comida é pecado? Vem cá, o que é comer demais? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem uma pessoa pequenininha que come pouco, mas tem uma pessoa que tem 120 quilos, enorme, que come 3 vezes mais que essa pessoa pequenininha. E cara, isso é gula? Não, não é gula. Está comendo proporcionalmente ao seu tamanho. É igual o prato do trabalhador que trabalha na obra, que é diferente daquele camarada que trabalha no escritório com a caneta. Você vai comparar isso? Não, tem que. O desgaste energético do trabalhador é um do outro. O que é gula então? O que é ser guloso e por que a gula é pecado? Tudo bem. O corpo é templo do Espírito Santo. Então o que é que a gula faz com o corpo? Qual é o pecado? O pecado é maltratar o corpo, é judiar do corpo. Então observe que comer um pedaço de rapadura, só um pedaço de rapadura, pode ser gula. Para quem que é gula comer um pedaço de rapadura? Para o diabético. Para o diabético. Para quem tem pressão alta, comer um pacotinho daquele de sal é gula. Vocês estão compreendendo onde eu quero hoje? A gula é algo que vai fazer mal para o seu corpo. Às vezes a gula, e aqui nesse caso é o que come em excesso, porque comer em excesso vai te dar um acúmulo de gordura que poderá te causar diabetes, causar outros problemas. E a Bíblia quer o bem, a saúde do povo. Deus só quer o bem da gente, por isso instrui, por isso orienta. Ele não quer que seu povo passe vergonha, que tem então essa preocupação com etiqueta. Não tenha pressa para comer comida. A Bíblia orienta sobre isso. Tome calma, observe. Qual é a preocupação da Bíblia? A preocupação da Bíblia, dar essa instrução para nós, é para que você não passe vergonha. Deus não quer ver os seus servos passando vergonha. Por que a gente acha que essas coisas são só para quem é rico, etc? Não. Isso aqui é para quem tem instrução, para quem lê Bíblia e aprende coisas simples. E hoje você tem o recurso da internet, e o que você quiser aprender de etiqueta, você vai aprender.
como por exemplo usar celular adequadamente, como você não deve usar o celular, quando você está na igreja, por exemplo, como deve ser seu comportamento, no jantar, como se deve proceder. Isso compõe a questão da educação, e a Bíblia tem toda essa preocupação com você também. Bem, queridos, abra aí Provérbios, agora os versículos 4 e 5, vamos ler 4 e 5, o que diz? Não te canses, isso, dá de mão a tua própria sabedoria, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Aqui é a recomendação da Bíblia. Não se mate de trabalhar, porque afinal de contas as pessoas trabalham, ficam ricas e depois vão gastar tudo com a saúde que perderam durante a vida tentando enriquecer. Porque adiantou. Então vai vivendo a vida com a sua família, tenha paz, tenha um ambiente agradável na sua casa, não precisa de muito dinheiro para você ser feliz e viver bem. Você pode dizer amém por isso? Seja feliz, sorria mais, abrace mais. É o pai, a mãe beijando seus filhos, abraçando seus filhos, criando um ambiente confortável, amigo, prazer de viver, aquele passeiozinho, aquela saídazinha de vez em quando com a família, é muito importante. Queridos, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Aqui, irmãos, nosso foco principal deve ser mantido em coisas importantes. Você focar em coisas de valor. E aí eu chamo a atenção dos adolescentes e jovens mais uma vez, porque você focar em coisas desnecessárias, brincadeiras, entretenimento, o tempo está passando 2 horas e você fica jogando, e você fica em seriado 2, 3 horas, é um tempo que você perdeu uma questão na prova. São 2 horas que você deixou de ver matemática, português, você aprendeu um pouquinho mais de cultura. Aí sim, nisso, enquanto você está só soltando pipa, só com jogos eletrônicos, você está deixando de aprender mais uma questão. Adolescentes e jovens, vocês estão no tempo de vocês estudarem, se prepararem para depois vocês desfrutarem do trabalho e das conquistas de vocês. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens chegarem na idade de 18, 19, 20, 22 anos de idade e não aproveitaram com aprovação em concurso. Isso é para homem, isso é para mulher. Hoje a sociedade apresenta muitas possibilidades. Administre o seu tempo, tenha sabedoria de Deus, aproveite isso. Foco. A Bíblia aqui está dizendo, tenha foco. A Bíblia diz, tenha foco em coisas importantes. Aí vem a pergunta do pastor André Luiz: qual é a coisa mais importante para nós? E agora ficou em conta. Qual é a coisa mais importante para o ser humano? Isso, só está faltando falar mais alto isso. Eu fico com medo de falar o que é. Qual é a coisa mais importante que você tem? Eu vou dizer para você. É a minha coroa. Não é Nicinha, não. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas como eu vejo isso de forma ambígua, eu fico logo protegendo a Nicinha. Mas a coroa que a Bíblia trata aqui é a nossa salvação. Foco na sua salvação. Guarda a sua salvação. Proteja a sua salvação, irmãos. Não vai na onda de palavras bonitas, de palavras que vão a favor das suas vaidades.
você que fica procurando uma igreja conforme as suas necessidades, segundo as suas vaidades. Toda vez que você encontrar alguém para te massagear o ego, tome cuidado, vigie, porque quando você lê a Bíblia, ela vai confrontar você. A Bíblia é uma espada que corta, e se ela não está te cortando, irmãos, pode ser uma faca cega, não é a Bíblia, porque a Bíblia corta, e corta para um lado e corta para o outro. Então eu ensino para vocês e aprendo também, porque eu sou pastor de vocês e sou pastor de mim mesmo. Se vocês me acham durante 2 horas chato, imagine eu 24 horas com o meu pastor sendo carregado dentro do sapato. O tempo todo esse pastor chato fica me chamando a atenção. Vigia, Jesus está voltando. Olha, você tem que dormir e acordar pensando no arrebatamento. O tempo todo, 24 horas, o pastor André Luiz fica no meu ouvido o tempo todo. Jesus está voltando, fiquem alerta. O tempo todo, esse pastor que vocês estão vendo aqui, ele fica me chamando a atenção o tempo todo, me alertando. Irmãos, eu dou graças a Deus por isso, porque eu tenho um pastor que cuida da minha alma 24 horas. Porque eu quero beijar os pés de Jesus. Eu quero dar um abraço nele. Depois de mim, olha, eu acho que vai ser difícil alguém tirar Jesus de mim. Eu vou agarrar ele, viu? Ele já sabe disso e já deve estar com uma escota. Quando o André chegar aqui, segura ele, porque ele vai querer correr para cima de mim. Eu tenho cultivado o amor a Deus em mim. O amor a Deus é o amor que me salva. O amor que eu tenho por Cristo é o amor que me liberta, é o amor que me transforma, é o temor que eu tenho. A minha preocupação hoje, quando eu era novo convertido, o medo de ir para o inferno, de encarar o capeta, de fogo, do bicho que não morre, do ranger de dente, eu tinha um pavor desse negócio. Hoje é diferente. O temor que tenho, irmãos, é de não poder olhar dentro dos olhos de Jesus e dizer para Ele: muito obrigado por tudo, muito obrigado pela medicina, obrigado pela Andréia, obrigado pela paz, obrigado pelo Parque São Vicente, obrigado pelos meus irmãos obreiros, obrigado pelos jovens adolescentes, obrigado pelos meus irmãos. Irmãos, eu tenho muita coisa para agradecer ao meu Senhor. Ainda bem que eu tenho toda a eternidade. Vou ficar na fila. E quando eu tenho orado muitas das vezes com o Senhor, Senhor, se alguém esqueceu de te pedir, me passa à frente aí na fila para te dar um abraço, Senhor. Me passa na frente, eu estou na fila, eu quero te abraçar, Jesus. Porque quando eu chegar lá no céu, é isso que eu quero saber. Onde é que é a fila? Eu quero ficar na fila, eu quero dar um abraço em Jesus. Eu preciso dar um abraço em Jesus. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, mas eu tenho que dar esse abraço. Essa é a minha coroa. Esse é o meu galardão. Ah, pastor, quando eu chegar lá, as ruas de ouro, as pedras de ouro, nada disso. Eu quero ver a face do meu Deus. Eu quero ver a face do meu Senhor. Esse é o meu desejo. Então, queridos, o foco do cristão deve ser a sua salvação. E aqui na terra, irmãos, ter foco em coisas importantes, coisas que edifiquem, coisas que gerem coisas boas, positivas, frutos. Versículos 6, 7, 8 e 9, todos juntos. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras? Não fales aos ouvidos o tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Queridos, não comas o pão daquele que tem olhos malignos. Aqui, irmãos, está falando do miserável,
daquele que te oferece algo, mas não quer te dar. Oferece, mas não quer te dar. É melhor não oferecer. Mas olha, se eu ofereço, eu tenho que oferecer com o meu coração. Então você tem que saber disso. Participar de uma situação, a Bíblia te chama a atenção para isso. Nem cobices os seus manjados gostosos. Se ele não quer te convidar, se ele não quer te chamar, se você sente que não é com boa vontade, porque certamente isso não agrada. Você não precisa, Deus tem o melhor para você, porque como imaginou na sua alma, assim é. E Ele te dirá: come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ou seja, Ele não estará sendo sincero com você. Aí vem o questionamento: vomitarias o bocado que comeste, e perderias as tuas suaves palavras. Ou seja, você faria para Ele elogios inúteis. As suas palavras de elogios que você iria dizer para essa pessoa não teria finalidade alguma, palavras boas. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Versículos 10 e 11, que diz: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos ossos. E o 11, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. A maioria dos homens, queridos, querem tirar a vantagem dos indefesos. É assim mesmo na nossa sociedade. Então é muito necessário tomar cuidado quando você lida com indefesos, com pobres, com órfãos, com viúvas. A Bíblia faz severas recomendações, porque o seu Redentor é forte. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o Redentor deles, dos fracos, dos abandonados, é forte. A pergunta é: quem é esse Redentor? Quem é esse Redentor? É o Deus Todo-Poderoso, é Jesus, o intercessor dos indefesos, e é Ele quem pesará a mão sobre aqueles que são injustos, sobre os pobres, porque o Senhor fará juízo, o Senhor fará justiça. Louvado seja Deus. 12, diga: aplica a disciplina no teu coração. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Disciplina também tem um sinônimo. Disciplina é correção, disciplina é orientação, disciplina é ensino. Aplica para a disciplina, se incline ao ensino, o teu coração, os teus ouvidos. Esteja atento, sempre pronto para aprender as palavras da sabedoria, as palavras do conhecimento. Preste atenção naquilo que ensinam para você. Tudo que ensinam para você, aprenda. Fique atento, porque aprenda o máximo que você puder. É o que a Bíblia te orienta, é o que a Bíblia te instrui nesse momento. Versículos 13 a 16. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Então observem aqui a instrução. Aqui eu vejo a própria voz de Deus orientando o seu povo, os seus filhos. Não retires a disciplina da criança. Aí você observa o cuidado que eu tenho em falar com vocês, porque quando eu ensino, irmão, ao insensato vara, não é porque eu estou querendo violência, não, eu sou contrário à violência.
Eu sempre tive uma varinha na minha casa, até Andréia completar seus 7 anos. Depois eu vi que não precisava mais, joguei fora. Mas a varinha estava lá. Quantas vezes eu usei? Talvez 2 vezes, mas ela sabia que estava lá. Mas o castigo que eu mais aplicava na Andréia era pegar o brinquedo que ela mais gostava e colocar no alto, pendurado. E mandava ela perguntar o brinquedo, ela mesmo me respondia: por que você está aí? Ela lembrava o tempo todo que cometia o erro dela. Mas a varinha estava lá em cima do portal, porque a Bíblia fala isso. Mas por causa desse ensino eu sou legalista. Mas por quê? Porque tem o ECA, porque tem as normas e as leis que dizem que o papai e a mamãe não pode usar a vara, vai ser preso, vai ser condenado. Vocês estão compreendendo que legalista é quem deixa de cumprir a palavra para seguir as normas e leis humanas? É um legalismo terrível, porque prefere obedecer a algo diabólico, satânico, para a destruição da família e acabar com a liderança dos pais. E agora é assim, as crianças têm que aprender na rua, porque a liderança que eu ensino do lar não deve sair para a rua, porque as crianças são criadas para o mundo. Então é o mundo que tem que ensinar as crianças. Esse é o discurso que a gente escuta por aí. É lá no mundo que aprendem os desvios que você vê hoje. Vocês estão vendo, nunca houve tanto jovem se perdendo a sua identidade, de jovens rapazes querendo ser mulheres e moças jovens querendo ser homens, não só lá no mundo, dentro das igrejas também. Eu estou tratando de alguns casos terríveis, né, nessa direção. Por quê? Por causa do legalismo. É normal, é social obedecer o que as leis, normas sociais impõem. Irmãos, o verdadeiro, diabólico legalismo é você obedecer a lei da moda, é você contrariar a palavra de Deus, é você ter vergonha de ser uma representação de Deus no seu colégio, no seu trabalho, é ter vergonha. Eu estou falando de adolescente, de jovem que tem vergonha da marca ou do selo de Cristo em sua vida, tem vergonha. Quando alguém chega no colégio e pergunta: você é crente? Eu acho que sou, tem vergonha. Então disfarça com a roupa, disfarça com a maquiagem, porque não quer ser identificado como crente. Eu sou o embaixador do rei. Onde eu chego, em terra estranha, eu sou o embaixador do rei. Eu tenho orgulho das pessoas olharem para mim: você é crente, não é? Sou sim, servo de Deus. Eu vejo que você é diferente, você não participa das nossas bagunças aqui. Eu falei: não, eu tenho outro tipo de entretenimento. Tem uma Bíblia aí? Vamos falar de Bíblia? Queridos, eu quero dizer para vocês que o cristão, ele é um cidadão do céu, ele é representante de Deus na escola, ele é representante de Deus no trabalho, ele é representante de Deus no mercado, no banco. Você pode dizer amém por isso? Agora diz: tu a fustigarás com a vara, que é condenada aí, não pode usar vara, não pode dar uma palmada, não é assim? Agora assim, ó: e livrarás a sua alma do inferno. Então você obedeça, não usa uma varinha na hora que precisar, nem chame a atenção e nem corrija, e lá na frente você vai ver que esse menino estará sendo enterrado. Essa menina estará caminhando para o caminho da prostituição, das drogas. Quantos aí você vê filhas e filhos de crentes que hoje lamentam, irmão, com tristeza, falar: já foram sepultados, se perderam. Por quê? Papai e mamãe é que deixaram seus filhos andarem de qualquer maneira. E agora que virou jovem, não quer mais
não aprendeu a amar o Senhor, não sabe o que é obediência, não quer ficar dentro do templo, não quer ouvir a verdade da palavra do Senhor, não tem noção do que é passar a vida eterna no inferno, no abismo, porque não acredita, fica vendo muita historinha na internet, aí acredita nas historinhas da internet, que vai dar um jeitinho de escapar do inferno, vai ter uma fuga, uma saída lá do inferno para ele se safar do inferno na eternidade. Não tem jeito. Então a oportunidade que temos é agora, a chance é você aceitar Jesus como Salvador, andar em santidade e acreditar no arrebatamento da igreja. Você pode dizer amém? Amém. E aqui o renovo, o ano que vem é o ano do avivamento, é o ano do avivamento. E nós já lançamos a nossa campanha. E eu convido você, eu convido a todos, eu convido a todas as famílias a participarem da nossa campanha, que já iniciamos agora. Pais renovados, filhos avivados. É um movimento que começou aqui em Parque São Vicente, mas vai explodir em Belfor Roxo e vai explodir pelo Brasil afora, porque nós estamos entendendo que daqui a pouquinho as pessoas que vão me conhecer vão saber: não, esse homem não é louco não, ele está falando a verdade. É que o meu discurso é o mesmo sempre. O que mudou foi a sociedade, o que mudou foi o discurso social das igrejas, mas nós continuamos pregando a mesma coisa. Os pais se esfriaram e agora os seus filhos estão morrendo. Se a gente quer uma mudança hoje, um real avivamento é a promessa de Deus para os tempos em que estamos vivendo. Os pais precisam de uma renovação. Pais renovados vão gerar filhos avivados. Eles vão ficar de pé nesse momento fazendo uma oração.